ficar, flertar, ou no meu tempo se dizia chavecar, né? O que o judaísmo fala sobre isso? Olha só, recebi uma pergunta bem interessante aqui. Boa tarde. A minha dúvida é: o que o judaísmo fala sobre a imoralidade sexual? Por exemplo, num namoro entre jovens. Ou então, alguém solteiro. Essa pessoa pode flertar? Então, em realidade, nós temos aqui 3 casos. Primeira pergunta é sobre a imoralidade sexual. O segundo caso é entre namorados. As 2 pessoas estão namorando. E aí nós temos o terceiro caso, que está relacionado ao segundo caso. Será que aquele que está namorando ou solteiro pode flertar? Bem interessante. Pela pergunta nós podemos ver como a pessoa ela começa a pensar: será que o solteiro pode flertar? Mas aí, e o que está namorando? Eu gostei do ponto de direção que essa pessoa tomou, porque ela está perguntando sobre o solteiro, perguntou sobre aquele que está namorando, e também pergunta sobre a imoralidade sexual. Tudo isso nós temos que analisar. Eu não sei se nós vamos ter tempo de falar sobre todo esse assunto nesse exato momento, são 10 minutos aqui que nos é oferecido. Mas, para introduzir o assunto, eu quero falar para você, amigo, amiga, que tem a mesma pergunta. Qual é o sentido do relacionamento? Qual é a direção que um relacionamento ele deve de levar? Como eu posso me comportar em um relacionamento e qual é o caminho correto a seguir? É fantástico saber que uma pessoa, na tenra idade, ela está perguntando o que ela pode fazer. Porque significa que pessoas dessa maneira, elas têm interesse de servir a Deus da melhor maneira possível. E eu vejo que essa pessoa que deixou essa pergunta, ela está relacionada, totalmente conectada ao judaísmo. A página dela mostra questões sobre o judaísmo. Ela não está ligada ao que algumas pessoas chamam de judaísmo messiânico, Rasta Shalom, essa porcaria. Quando eu digo porcaria, porque são os porcos na sala. Um dia nós vamos falar sobre isso. Ela está ligada simplesmente ao judaísmo. E pessoas dessa maneira, elas querem seguir a Deus da melhor maneira e da forma mais bonita possível. Elas não rejeitam uma parte aqui e aceitam outra parte ali. Elas vivem, ou elas querem viver, algo sólido. Portanto, elas perguntam a informação rabínica de como o judaísmo vê namoro, flertar, que no meu tempo era chamado de chavecar, né? Bom, quero falar para você que em 1963, o Rebbe, Lubavitcher Rebbe, recebeu no escritório dele um grupo de adolescentes e jovens. E eles perguntaram para o Rebbe: Rebbe, o que você acha sobre dating? Dating, no caso, em português, seria namorico ou namorar. O que o Rebbe achava sobre namoro? E o Rebbe disse o seguinte: toda pessoa, ela deseja ser feliz no casamento. Mas se a pessoa experimenta ou tenta o relacionamento antes do casamento, de uma maneira excessiva, isso influenciará no relacionamento do casal. O relacionamento entre homem e mulher antes do casamento deveria ser apenas na mesma medida como o relacionamento entre 2 pessoas do mesmo gênero. Porém, se mais é adicionado, e frequentemente depois de um tempo, muito mais é adicionado do que quando começou. Quando isso acontece, a pessoa está distanciando grandiosamente o relacionamento entre homem e mulher depois que eles casam.
Imagina falar isso assim no momento da pergunta. Olha que sabedoria maravilhosa do Rebbe. Dizer que se uma pessoa que está investindo em um relacionamento, ela tenta se relacionar de uma forma excessiva, ela perde quando os dois se tornam um casal. E que o relacionamento de um homem e uma mulher deve ser semelhante ou igual ao relacionamento entre duas pessoas do mesmo gênero. Ou seja, o Rebbe está dizendo aqui que flertar está fora dos limites. Por quê? Essa é a minha interpretação. Eu quero dizer aqui que quando eu interpreto algo, eu deixo de representar uma instituição e eu represento os meus próprios pensamentos. Quando eu estou citando o Rebbe, eu estou falando do Rebbe. Mas quando eu interpreto algo, e é por isso que eu falo esse tema com trepidação, porque quando nós tentamos interpretar a palavra de um tzadik, santo da nossa geração, e se nós errarmos, nós podemos fazer com que outros errem. E Hasfa Shalom, que eu erre. Mas no meu entendimento, o Rebbe está dizendo o seguinte, não apenas no meu entendimento, nós todos sabemos que o Rebbe está dizendo que chaveco está fora dos limites, flertar está fora dos limites. Por quê? Flertar, o dicionário diz que flertar é um relacionamento, é um namoro sem compromisso, é um namoro sem consequência. Mas como pode haver um namoro sem consequência se tudo que nós falamos, pensamos e fazemos tem consequência? Portanto, a definição do mundo de flertar é totalmente incorreta. O judaísmo tem um sistema muito diferente de relacionamento. E quando eu vejo uma jovem ou um jovem fazendo tal pergunta, eu vejo nesse jovem, nessa jovem, potencial de servir a Deus da melhor maneira possível. Por quê? Porque essa pessoa tem interesse. Essa pessoa tem interesse no conhecimento, e conhecimento é poder. Porque através do conhecimento você pode efetuar a sua ação de acordo com o que você conhece. Porque quando você não conhece, você pode ter uma ideia do que pode ser correto ou não ser correto, mas não necessariamente que você vai realizar os seus atos dessa maneira. Portanto, se você que faz tal pergunta é judeu ou é judia, você deve de se firmar em uma comunidade judaica para que você possa viver nos parâmetros e nos padrões do judaísmo. Dessa maneira você não vai sofrer com a vida. Você não vai sofrer com relacionamentos. Sabe por quê? Porque chaveco, porque flertar é simplesmente tentar seduzir com palavras. Mas quando você vai conhecer um homem, quando você vai conhecer uma mulher, ou um jovem, uma jovem, você não quer conhecer o melhor do chaveco dele. Você quer conhecer a melhor das características que ele tem, que ela possui. Ele pode ser um homem valente, ele pode ser um homem que não tem medo, corajoso, ele pode ser um homem dedicado, ele pode ser um homem temente a Hashem, ele pode ser um homem dedicado ao trabalho, dedicado ao Hassidut, dedicado à Torá, dedicado a tudo que lhe vem à mão, que seja para fazer o bem às outras pessoas. Assim como a pessoa pode não ter boas características, que ela pode ser um ladrão, ela pode ser uma pessoa fofoqueira, ela pode ser uma pessoa que tenha problemas
com relacionamentos, e sempre em um relacionamento ela acaba se envolvendo em confusão. Então o que você quer saber é onde essa pessoa quer chegar em sua vida. Essa é a realidade. De que quando um homem e uma mulher saem juntos, eles devem entender um do outro. E todo relacionamento no judaísmo, ele é pré-relacionado ao casamento. O homem e a mulher, eles não vão tentar ficar juntos. Eles vão tentar sair para experimentar se eles têm atração. Porque todo homem tem atração em relação à mulher. Eles não vão tentar ver se eles se amam. Porque o amor, ele não necessariamente ele precisa acontecer antes do casamento. Você só pode amar uma pessoa quando você decide se negar a si mesmo e dizer, olha, eu encubro as imperfeições dessa pessoa e eu reconheço as perfeições dessa pessoa. E o Rebbe, ele adiciona algo interessante e diz assim, ó, todos os relacionamentos fazem as pessoas se aproximarem e todos querem ser felizes para sempre. Porém, a ideia de tentar ou experimentar o relacionamento em certa medida antes do casamento começou apenas há umas décadas atrás. O Rebbe está abrindo aqui as portas do entendimento para aqueles jovens que provavelmente deveriam ter 17 anos, talvez 20 anos de idade, dizendo, apenas há algumas décadas atrás, quem sabe 2 décadas ou menos, apenas 20 anos atrás, quando você tinha 3 anos de idade, ou quem sabe quando você não tinha nem nascido, foi quando a sociedade começou a impor, saia e namore. Seja livre de simplesmente conhecer alguém e casar. Relacione-se primeiro. Veja se vocês vão ter um amor da maneira como o mundo te ensina. Seja mais liberal. Porque é isso que a geração Coca-Cola fez com a mentalidade humana. Veja como nós fazemos. Siga as nossas propagandas, siga os nossos intuitos, siga o nosso liberalismo. Foi isso que a geração Coca-Cola começou a ensinar. E hoje que nós vemos a Obaminação, que o Obama assinou nos Estados Unidos há 10 anos atrás, se espalhou por todo o mundo. E esse é um período muito importante de falar sobre isso, porque nós estamos no mês de Kislev. E logo, logo nós vamos comemorar Hanukkah. E nós vamos comemorar Hanukkah porque os gregos eles queriam fazer com que os judeus se acostumassem aos seus costumes, à sua cultura. Eles queriam que os judeus seguissem o mundo grego. E isso foi chamado de helenização. A helenização, meus amigos, nunca acabou. A helenização continua sendo feita até os dias de hoje, que é um monte de evangélicos cristãos dizendo você tem que se converter ao judaísmo. É um monte de pessoas da cultura do oeste dizendo você tem que seguir a nossa metodologia. Veja só no Brasil hoje, quando as pessoas dizem eu fui bullied. Eu não sei como se diz em português, como se conjuga, mas as pessoas estão falando de bullying. I was bullied 10 years ago. No inglês se conjuga dessa maneira. A pessoa diz, eu fui, Rasta Shalom, eu nunca fui, eu fui bullied 10 anos atrás. Bullied, que palavra mais ridícula. Antigamente nós falávamos provocar, provocado. Mas a cultura americana ela se espalhou pelo Brasil, se espalhou pela América Latina e ela tentou se espalhar pelo mundo, a tal ponto que o Putin representa um dos lados de Esaú, que Esaú ele tem 3 lados. O lado bom, que é a cabeça de Esaú, o lado ruim, que é o mundo democrático, e o lado maligno, que é, no caso, o lado comunista. Esse é o lado maligno. O Putin, através de Satã, disse o seguinte,
olha, nós vamos operar pelo lado maligno. Mas o lado maligno ainda vai ser para buscar justiça. Porque mesmo o Satã sendo um anjo perseguidor, ele ainda persegue por causa da justiça. Ou seja, se alguém comete um erro, é delinquente, essa pessoa vai ser julgada de acordo com as leis divinas. E aí o Satã diz o seguinte: o mundo americano, que é hoje o poder do top, está se espalhando e se difundindo em todo o mundo, que seria as ideias, geração Coca-Cola, liberalismo, homossexualismo, feminismo, pensamento liberal, a libertação da mente, doutrinamento nas escolas. Aí a Rússia diz o seguinte, Satã diz o seguinte, né? Porque na verdade quem diz não é o presidente, mas quem diz são os líderes das nações. E quem são os líderes das nações não são os presidentes, são os anjos dessas nações. O anjo da nação diz o seguinte: nós não vamos receber nada que seja de perversão, nada que seja perversão. Então o que acontece? Pelo fato de extrema gevura, Satã diz: eu não vou receber o que é perversão nesse país. Nós não vamos deixar a América entrar e penetrar nesse país. Nem tampouco vamos deixar a América penetrar no país vizinho. Porque se eles penetrarem ali, eles estão um passo de nós. E aí é por isso que eles vão e tentam destruir a Ucrânia. Mesmo o país sendo um país maligno, ainda eles estão sendo um país maligno, extremos, por causa que eles não querem que todo esse doutrinamento e essa helenização aconteça no mundo deles. Mas nós brasileiros, nós da América do Sul, estamos felizes. Veja que nós estamos sendo apoiados pelos presidentes da América. E aí vem a abominação, assina um papel, o qual permite casamento entre homem e homem, mulher e mulher. E aqui um dia eles vão permitir, não homem e mulher apenas, mas 2 homens, 2 mulheres, 3 homens e 3 mulheres, homem e criança. É isso que o mundo está abrindo as portas para. Se nós dermos 1 centímetro para esses malditos, nós vamos ser engolidos vivos. É por isso que a ideia de uma pessoa começar um relacionamento de uma maneira excessiva, se entregando a ideias que são estrangeiras ao que anteriormente existia, porque elas acham interessante e bonito o que elas veem na TV. As novelas soap opera, novela brasileira, novela mexicana, são maravilhosas para o mundo secular, mas elas não fazem parte da vida do povo judeu. Diz para mim um judeu que tem televisão em casa. Ainda assim, nós temos o telefone, que é um grande perigo para a sociedade. Por isso que existem limites em todas as coisas. Veja só, até mesmo a aculturação que está sendo feita, essa helenização nos tempos modernos, onde o Brasil pega a palavra que antes era provocar e se acostuma a dizer bullying. O que a palavra bullying significa? A palavra bullying vem da mesma palavra bulinar. B-U. É claro que o bullying pode se escrever o bulinar, pode se escrever com O. B-U-L-I-N. E bullying, B-U-L-L-I-N-G.
Mesma palavra, mesma raiz. O bullying, o que é bullying e bulinar? Bulinar é quando alguém é tocado nas partes íntimas. Agora, nós temos uma característica de que se alguém é bulinado sem o consentimento, isso já deixa de ser bulinar e começa a ser um estupro. E quem que é bullied? Quem é a pessoa que foi bullied? É sempre quem recebeu bullying, é aquela pessoa que não teve reação à vida. É aquela pessoa que sempre foi uma pessoa enclausurada em si mesmo, a vítima. Aonde eu cresci, pelo que eu me lembro, não conheço vítimas. Se uma criança de 7 anos era provocada por um menino de 14, aquela criança ia fazer, no meus tempos, de tudo para dar porrada naquele cara de 14 anos. O cara de 14 anos estava segurando o menino pela cabeça, o menino estava tentando dar porrada de 7 anos de idade. Por quê? Eles não eram covardes. Eles não foram doutrinados a ser bullied, a baixar a cabeça e sair andando. Então, amigos, o que é bullying e bullyingado tem a mesma característica. Que são, ou características semelhantes, que são pessoas que elas não têm a capacidade de reagir. E nós estamos pegando uma palavra emprestada de uma outra nação para dizer sobre nós mesmos ou sobre a nossa nação. Você está sendo endoctrinado. Você está recebendo a mesma espécie de tratamento que o povo judeu que o povo grego tentou dar ao povo judeu, que é a helenização, a transmissão das ideias de outras culturas para uma nação específica. Helenização nunca acabou, meu amigo. Está radiando livremente pela televisão, pelo celular, pelas manchetes de TV, pelas revistas, pelas danças, pelos palcos do Brasil afora, pelos palcos do mundo afora, todos reverenciando o mesmo sistema globalístico que eles tanto adoram. O almighty dólar. Toda vez que os Estados Unidos consegue penetrar em um país com a sua influência, o bendito dólar vai fluir nesse país. Então a realidade é que até mesmo o sistema de palavras que você começa a absorver começa a te prejudicar. Tanto as palavras que você recebe, quanto o estilo de vida que você vive pode te prejudicar. Portanto, o Rebbe diz o seguinte: entenda que apenas, o Rebbe está dizendo isso em 1963, entenda que apenas algumas décadas atrás essa ideia de namoro começou a surgir, onde você deve de ser livre e de conhecer uma pessoa e de ter atração a ela. E de ver como isso vai funcionar e trabalhar na sua vida. Eu vou um pouquinho mais longe agora. Toda vez que alguém te chaveca, ou toda vez que você chaveca alguém, são dois casos diferentes. Toda vez que você chaveca alguém, flertar. Relacionamento sem consequência. Essa é a característica que está descrita do flertar. Mas tudo tem uma consequência. Claro que o mundo quer que você pense que nada tem consequência, que você pode fazer tudo da maneira como você quer. Quando você chaveca alguém, você pensa que você está no poder. E essa pessoa que foi chavecada, que foi flertada, ela recebe de você. Toda vez que nós damos uma palavra de intenção a alguém, inclusive existe uma halahá, que você não pode ir em uma loja
e perguntar para alguém: qual é o preço desse headset? Qual é o preço desse headset? Porque pode ser que o dono da loja que está te atendendo, ele vai pensar: essa pessoa ela vai comprar o headset. Se ela vai comprar o headset, você está roubando o coração dessa pessoa. Porque essa pessoa pensa que você tem interesse em comprar aquilo. Aí você sai perguntando por preço das coisas na loja toda. E você sai ali e não compra nada. Você simplesmente foi ali com o interesse de saber o preço. Isso é roubo, roubo do coração da pessoa. Você está entendendo onde nós queremos chegar? O homem ou a mulher está flertando. O que ele está falando? Ele está falando algo que alguém quer escutar. Ele está falando que as emoções de alguém quer escutar para obter algo. Mas quantas vezes que essa pessoa obtém algo, ela simplesmente brincou, jogou com os sentimentos do outro. É por isso que o Rebbe diz que quando uma pessoa, ela tenta um relacionamento antes do casamento de maneira excessiva, isso influencia no relacionamento do casal. Agora imagine no mundo afora, nós não estamos falando do judaísmo aqui. Quantas pessoas já não flertaram ou foram flertadas por um indivíduo, dois indivíduos, 3 indivíduos, 4, 5, 10, 20? E elas deram o seu coração. Quantas vezes o coração dessa pessoa não foi quebrada, dilacerada? E agora o coração dela já está tão dilacerado e quebrado que está apenas em cicatrizes. Ou seja, um coração muito mais duro, muito menos probabilidade dessa pessoa ter um relacionamento saudável porque ela foi quebrada milhares e milhares de vezes. Por isso que o judaísmo tem um sistema único que foi estipulado pela Torá, que foi estipulado desde o princípio para o sucesso do povo judeu. Então, quando alguém pergunta: será que eu posso flertar? Bom, por que uma pessoa teria que flertar? Será que é simplesmente para ter poder sobre o outro? Será que as suas características que você tem não são suficientes? Eu sou um homem trabalhador, eu sou um homem dedicado, eu sou um homem talentoso, eu sou um homem que me dedico a boas ações, e eu sou um homem que construí várias amizades, tenho vários contatos com pessoas que querem me contratar, com pessoas que querem estar perto de mim, com pessoas que não deixariam eu estar aflito sem me ajudar. Eu sou esse tipo de pessoa que me envolvo em todos os tipos de ações que causam benefício a outro homem. Isso são características que uma pessoa pode mostrar e ensinar ao outro. E quando um homem ou uma mulher vê isso, se ele é um homem ou uma mulher apta a dizer: eu quero viver uma vida com essa pessoa, sem ter que escutar: você é tão lindo, olha, eu não sei como você não está voando, porque eu vejo que você é uma anja, um anjo. Que isso? Ainda bem que eu não sei como é que se faz isso, mas a realidade é que as pessoas tentam dizer: você caiu do céu. Não. Eu sei porque anjos voam. Essa é história para boi dormir.
Então a realidade é que se você flerta com alguém hoje, você vai flertar com alguém amanhã ou flertou com alguém ontem. Então, o fato de que você está flertando com um, com o outro, estilo metralhadora, isso aí dá tiro pra tudo que é lado. Isso causa com que a pessoa tenha um coração totalmente dilacerado, totalmente cheio de emendas. Esse é o problema da nossa sociedade. A revista Demography, no ano de 1992, diz o seguinte, que a experiência de coabitação pré-marital produz atitudes e valores que aumentam a probabilidade de divórcio. E o Rebbe disse o seguinte, que quando alguém experimenta um relacionamento de uma maneira excessiva, e essa pessoa ela começa a aumentar coisas que ela não deveria, ela adiciona uma aqui, adiciona outra ali, de repente tudo vai adicionando a mais do que o normal, do que é necessário. Isso vai causar um grande distanciamento grandioso no casal quando eles se casem. Problema de inferioridade, problemas emocionais. Então, amigos, quando nós pensamos em relacionamento, o judaísmo já tem estipulado, desde os tempos de Avraham Avinu, pela nossa Torá, pela Torá de Moshe Rabbeinu, a metodologia correta de um judeu se relacionar com outro judeu. E é por isso que se você, amigo ou amiga, é judeu, é judia, você deve de se aproximar a uma sinagoga para que você possa ter alguém que assista o seu crescimento espiritual, emocional, financeiro. E você precisa de um mashpiach para que você possa crescer. Existe um sistema dentro do judaísmo, mas esse sistema é para o judeu. O que a Torá nos diz? Para nós não esquecermos o livro desta lei, porque o livro desta lei é a sua sabedoria entre as nações. As pessoas perguntam qual é o segredo do sucesso do povo judeu. O segredo do sucesso do povo judeu é a Torá. É a explicação rabínica da Torá. E o segredo financeiro do povo judeu está totalmente ligado à mulher. Um homem só pode ser próspero financeiramente quando ele está casado e unido à mulher. Porque enquanto ele não está casado, não está unido a uma mulher, ele é simplesmente a metade da laranja, como nós falamos. Então, para um homem ser completo, ele precisa ter uma esposa. Para um relacionamento ser completo, ele necessita ter instrução. Ele necessita ser puro e perfeito. Mas se a pessoa ela dá avanços antes da hora, ela destrói tudo que poderia ser construído de uma maneira sólida, bonita e perfeita.